Olá, queridos alunos. Hoje vou trazer um assunto muito bacana. Vou falar um pouco sobre Atenas e sobre Esparta, duas poderosas cidades-estado que eram bem poderosas e acabaram influenciando outras cidades-estados. E também elas se organizaram de formas bem diferentes, aliás, muito diferentes, não é mesmo? E nessa aula nós iremos identificar as principais diferenças entre ambas, inclusive acabaram se rivalizando e foram para o finalmente, elas foram para a guerra, numa guerra famosa, conhecida por Guerra do Peloponeso. Mas antes dessa Guerra do Peloponeso, houve aí um conjunto de batalhas chamadas guerras gregas. Os gregos enfrentam os persas, as famosas guerras médicas. Eu estou preparando uma aula só sobre isso, até que Atenas e Esparta atuaram juntos e fizeram bonito, tá? Mas depois Atenas vai desenvolver um imperialismo, querendo ampliar a sua hegemonia, o seu domínio sobre a Grécia, meu amigo. E aí Esparta fala assim, naranina, aqui não. E finalmente, foram mesmo lá para briga. Então, galerinha, vamos falar um pouquinho dessas super cidades muito bacanas, né? Que nós falamos até hoje. Enfim, vamos que vamos, né, galerinha? Então, vamos para os slides. Com os slides nós nos resolvemos. Aí, Atenas e Esparta, duas cidades muito poderosas, né? Com grandes poderes da Grécia Antiga, como falei para vocês, influenciaram outras e acabaram se rivalizando. Então, eu gosto sempre de falar de Atenas, uma cidade cosmopolita, uma cidade que recebe pessoas, uma cidade aberta, ok? Até porque o principal foco da economia havia agricultura na Atenas, sim, poucas áreas férteis, mas tinha artesanato, pastoreio, existe, mas o foco de Atenas, o elemento econômico ateniense importante é o comércio marítimo, né? Ela começa, inclusive, a ter contato com diversos povos. Enfim, então, uma economia, né, aberta, enfim, do comercial. Então isso vai fazer de Atenas uma cidade aberta, cosmopolita. Eu falo disso em Atenas, que eu fiz um vídeo só sobre Atenas. Tá bom, queridos? Bom, vai haver uma evolução política, né, de formato político imenso, né, em Atenas. Ela começa com a monarquia, ela já foi uma aristocracia, ela já foi uma tirania, e vai desenvolver uma democracia, né, um governo que nos influencia até hoje, né? Embora a democracia ateniense é uma democracia direta, assiste meu vídeo sobre Atenas, eu explico o que é uma democracia direta, o que é a democracia indireta, representativa, que é a nossa. Tudo bem? Então, uma cidade que vai desenvolver a democracia. Tudo bem que ela é uma democracia limitada, eu fiz de propósito esses slides, né? Já que essa participação era restrita ao que Atenas considerava que era cidadão, mas a gente não pode esquecer que para o momento né, que existiu aí, esse contexto histórico, eu posso dizer que a democracia, embora a democracia ateniense ela não tenha sido perfeita aos nossos olhos de hoje, mas eu posso te garantir que ela vai garantir a participação de muitas pessoas, lembrando que a aristocracia, aquele grupo que dominava, que tinha os privilégios econômicos e políticos de antigamente em Atenas, não gostava nem um pouquinho desse modelo aí democrático, abrindo para outras pessoas participarem, tá bom? Mas, como eu falo, restrita por quê? Porque Atenas considera cidadão, né, os filhos de ateniense, né, 18 anos, livres, também homens livres, não pode esquecer disso. Quem não é cidadão em Atenas? Estrangeiro, escravo, e as mulheres, não pode esquecer disso, tá bom, queridos? Bom, essa aí é realmente uma apresentação sobre Atenas para vocês. E aí eu fiz esse slide para vocês, embora também houvesse concentração de terras em Atenas, a democracia fez emergir a possibilidade de participação política entre os cidadãos comuns, ou seja, artesãos, camponeses. Se eles fossem considerados cidadãos, eles participavam. E antigamente essa turma aí não participava, enfim, principalmente em governos de tirania, governos com monarquia, tá bom? Isso fez com que Atenas não só se tornasse uma hegemonia, mas também que se diferenciasse das outras cidades-estado, inclusive Esparta, que é totalmente diferente.
E aí um legislador chamado Clístenes vai implantar a democracia, tá bom? Ele que implanta o regime democrático, até também vai instituir uma coisa chamada ostracismo, ok? O que seria o ostracismo? Uma forma, um mecanismo que vai eliminar qualquer pessoa que ameaçasse a democracia, ela seria punida. Como? De que maneira? Banida por 10 anos em Atenas. Eu vou falar já disso aí, tá bom? Enfim, depois vai existir um camarada aí, muito conhecido, o Péricles. Ele vai tentar, inclusive, reformar essa democracia que o Clístenes implanta lá em Atenas. E ele vai tentar, inclusive, ampliar a participação das pessoas na famosa Era de Ouro de Atenas. Eu vou falar um pouquinho já, tá bom, queridos? A eclésia seria uma assembleia, né, popular, onde aquelas pessoas que são consideradas cidadãs, elas estarão lá votando diretamente, discutindo os rumos da política em Atenas, tá bom? Enfim, então no caso aí desse ostracismo, era decidido em assembleia, inclusive se a pessoa fosse banida, ou seja, seria banida por 10 anos, porque ela ameaçaria a democracia ateniense, então isso não era bem visto. Bem, olha aí, ó. Aí eu criei um slide para vocês, o que é o ostracismo. Era uma forma legítima de atuação contra indivíduos acusados de ameaça à democracia. Sendo assim, um acusado perdia todos os seus direitos políticos e ainda precisava ser exilado por 10 anos. Tá bom? O nome ostracismo foi definido por conta como essa punição era definida, desculpa. Primeiro, os cidadãos de Atenas se reuniam numa assembleia com mais de 6 mil membros. Então, cada um escrevia o nome dos acusados em pedaços cerâmicos que lembrava ostras. Se alguém tivesse o nome citado mais de 6 mil vezes, era condenado pelo ostracismo. Olha que legal, ó. Essas são. Aí eles escreviam nessa cerâmica e colocavam, eles votavam, tá vendo que legal, ó? Tá bom? Bom, e aí um esplendor de Atenas é o governo de Péricles, conhecido com a Era Dourada, a Era de Ouro de Atenas. E esse camarada aí vai desenvolver diversas obras públicas, ele vai tentar reformar essa democracia, ampliando o direito das pessoas participarem, tá bom? E também vai realizar reformas nos setores da cultura, do comércio, vai tentar trazer dinamismo econômico, tá bom? Também vai reformular aspectos militares em Atenas, tá bom? E no caso da política, ok, ele tenta reformar essa democracia, tentando ampliá-la, tá bom? E ele tenta, e vai conseguir fazer isso, trazendo muita qualidade de vida e riqueza para a cidade, tá bom? E aí, galerinha, só para vocês aqui, ele vai construir o Parthenon, várias obras públicas muito muito bacana, tá, gente? Eu vou falar agora de Esparta para vocês, reparou, né? Então, ó, enquanto o Péricles governa, ficou conhecido como a Idade de Ouro de Atenas, ou período clássico. Foi uma época histórica de grande desenvolvimento da cidade de Atenas. Esse período corresponde ao século V a.C., ok? Na história da Grécia Antiga, principalmente aos anos que Péricles governou Atenas. Aí as principais características desse governo, porque esse slide aí para vocês. Neste século de Péricles, tá bom? Atenas tornou-se a principal cidade da Grécia Antiga, pois teve um grande desenvolvimento nas áreas da política, teatro, é um esplendor, né? É uma época de esplendor cultural, teatro, artes plásticas, arquitetura, filosofia, olha aí a filosofia aí, ó, história, literatura. Então, esta época é marcada por vários investimentos em obras públicas e formação de um exército bem preparado, principalmente no tocante às estratégias militares. Péricles já está se preocupando, por quê? Ele já está percebendo o movimento dos persas, tá? Eu vou fazer um vídeo falando sobre as guerras gregas, uma delas a Guerra Médica, tá bom? Depois, no final, Atenas e Esparta vão fazer uma guerra entre as duas, né? As duas vão brigar e Esparta acaba derrotando. Todos os investimentos feitos por Péricles e outros governantes atenienses desse período resultaram na melhoria de qualidade de vida e grande parte da população de Atenas. Tá? Aí o Parthenon atribuído ao Péricles e a construção dele. Bom, galerinha, o que eu falei para vocês? Embora as duas cidades tenham exercido poderes regionais, elas enfrentaram diversos conflitos. Estiveram lado a lado na Liga de Delos, vou falar disso num vídeo especial, para combater a ameaça persa, né, que vai gerar as guerras médicas. A configuração se alterou quando Atenas manteve para si a concentração de poder. Bom, o problema é... Deixa eu mostrar aqui para vocês isso aqui. Deixa eu mostrar aqui. O que vai acontecer? Atenas e Esparta se unem para lutar contra os persas, um povo, né, que vem do Oriente. Enfim. E o que vai acontecer? Eles vencem, tá bom? Uma das batalhas famosas dessas guerras médicas é aquele filme Os 300,
espartanos, tá bom? Que é a Batalha de Termópilas. Mas o problema é que Atenas, ela começa ela entender que ela pode mandar no mundo grego e, enfim, começa a ampliar essa hegemonia, vai desenvolver um imperialismo, querendo dominar. E os espartas, que eu falei para vocês no início da aula, ó, narani, naná, não vai não, ok? Então os espartanos criam uma aliança militar chamada Liga do Peloponeso, e essa Liga do Peloponeso, onde ela exerce a liderança, vai para cima da Liga de Delos, onde a liderança era de Atenas, e aí começa a guerra, a famosa Guerra do Peloponeso, tá? Já já vou falar disso aí. Bem, galerinha, agora Esparta, vamos falar um pouquinho de Esparta, reparem, né? Se Atenas era uma cidade cosmopolita, aberta, vai desenvolver a democracia, Esparta já é totalmente contrário. Como disse para vocês, elas se desenvolveram, tanto Atenas quanto Esparta, elas se desenvolveram de uma forma diferente. Muito diferente mesmo, tá? Vamos lá agora para Esparta. Lembrando que tem vídeos específicos, tá? Por isso que eu estou fazendo aqui meio corrido. A Esparta, ela é xenófoba, ou seja, tem uma versão estrangeiro, lacônica. O que é laconismo, professor? Fala pouco, fala breve, são concisos. Lógico que esse xenofobismo e laconismo aí que está citado aí, isso é desenvolvido na estrutura educacional de Esparta, tá bom? Que desejava que os seus cidadãos se fossem dessa forma. É uma sociedade extremamente rígida, hierarquizada, anota aí também militarizada, tá aqui em amarelo, tá? Ou seja, existem 3 grupos em Esparta, né? Os esparciatas, os periecos, né? que trabalham com artesanato, comércio, e os ilotas, né? Os ilotas estão submetidos a todo tipo de violência. Os ilotas eram aqueles povos que foram escravizados pelos dórios, ou seja, eles perderam as batalhas para os dórios, né? Na formação de Esparta, e eles acabavam se tornando verdadeiros servos do Estado espartano. E esses caras estavam submetidos a todo tipo de violência física e psicológica que vocês possam imaginar. E os ilotas odiavam os espartanos, sempre existiam conflitos dentro de Esparta. Então, eu diria que a cidade de Esparta está o tempo todo alerta para conter os ilotas. Tá? Por isso, uma sociedade extremamente militarizada. Bom, o formato de governo é uma oligarquia. Lembrando também, embora não esteja aí, Esparta tem uma forma de governar chamada diarquia, onde 2 reis que reúnem funções militares e religiosas, eles governam Esparta, tá bom? A oligarquia é governo de poucos, ou seja, poucos que controlam, que têm o privilégio político e econômico em Esparta. Professor, mas o que é isso, esses poucos? Quem são esses poucos que você está dizendo aí? Já Esparta é uma oligarquia? Já fala ali, ó. Quem são esses poucos? É aquela turma que está no topo da pirâmide social, os esparciatas. Quem são os esparciatas? Eles eram aqueles descendentes dos dórios, né? Os dórios que, lembra que causaram a primeira diáspora grega, enfim, dando fim à sociedade micênica, lembra do início, lá que eu falo para vocês do período pré-homérico, do período homérico, lembram? Enfim, os esparciatas, né, seriam os descendentes desses dórios que fundaram Esparta. São eles que controlam pela força os outros grupos sociais. Eles se autodenominam também os homóios, iguais, são iguais. E por serem iguais, eles vão distribuir as terras e lotes entre eles, e eles fazem esse controle, tá? Eles vão comandar as terras e a vida política em Esparta, os esparciatos, de uma forma extremamente brutal, violenta e militarizada. Não pode esquecer isso, é pela força mesmo, tá, queridos? Bom, esses assuntos aqui são bacanas, a gente discutir de novo. Eu falei para vocês que tem um vídeo, eu fiz um vídeo sobre Esparta, eu fiz um vídeo sobre Atenas, eu fiz um vídeo sobre escravidão, eu fiz um vídeo sobre mulheres. Então eu vou ser bem breve aqui para vocês, lembrando que as mulheres espartanas, elas teriam maior liberdade dentro da sociedade espartana, até porque elas geram os filhos fortes e saudáveis para Esparta. Então, como os homens estão o tempo todo lutando, né, estão sempre em acampamentos militares, o homem só retorna para casa, um espartano, com 60 anos de idade. Então, a mulher acaba tendo muita liberdade, ela frequenta os mercados, ela participa das questões políticas junto com o marido, ela sempre sabe das coisas e ela que administra os seus lares, tá bom? Já a mulher ateniense, ela desde cedo, ela é educada para ser uma boa esposa, ela aprende a bordar, ela aprende a costurar, ela fica inclusive em cômodos separados dentro da casa, chamados gineceus, não é isso? Enfim, então eu diria que a mulher espartana, ela tem muito mais liberdade
do que a mulher ateniense, já falou muito sobre isso, tá bom, queridos? Outra característica muito bacana é a questão dos modelos educacionais, que são diferentes também. Então, a educação ateniense, ela procura, naquilo que ela considera cidadão, formar a intelectualidade, a formação plena. Mas como isso vai acontecer? Ela vai acontecer quando essa educação vai desenvolver a intelectualidade. Lembrando que o objetivo da educação ateniense é preparar o cidadão para a experiência democrática, para que ele participe lá das assembleias, não é isso? Então, eu preciso desenvolver na criança a intelectualidade, filosofia, arte, ginástica, oratória, matemática, saber ler e escrever muito bem, saber convencer as pessoas, tá bom? Já a educação espartana, ela tem como fundamento a formação militar, tá bom? Duas coisas o espartano está preocupado quando educa alguém. Primeiro, a formação de guerreiros, porque os homens vivem exclusivamente na guerra. Lembrando que um espartano ele não pode estar no campo plantando, um espartano ele não pode estar dentro de um comércio, ele não pode fazer artesanato. A organização social espartana do espartano exige que ele seja um militar. Ele tem que estar guerreando o tempo todo. Falei para vocês, quando a criança nasce, eles vão perceber se essa criança tem alguma situação, se ele é saudável ou não. Se ele não for saudável, eles jogam no precipício, é o que a gente chama de infanticídio, eles matam. Agora, quando os anciãos, né, que o pai e mãe levam para os anciãos que vão avaliar se ele é ou não saudável. Se eles falarem é saudável, o que vai acontecer? Essa criança vai ficar com a mãe vai cuidar dessa criança até mais ou menos 5, 6 anos de idade. Depois os pais não podem educar da maneira que entendem o seu filho. Quando chega aí por volta de 6 a 7 anos de idade, os pais entregam para o Estado espartano concluir a formação dessa pessoa, tá bom? E como vai ser isso? A primeira, jogam num acampamento militar, a criança vai se desenvolver junto com outros, tá bom? E eles ali são estimulados o tempo todo à dureza da vida, a criar táticas, brigas, lutas. Então, aquele grupo, inclusive, vai ficar junto pro resto da vida. Eles acabam se conhecendo. E desse grupo sempre vai ter aquele que se destaca, ele vai ser o líder desse grupo, tá bom? Enfim, e a partir daí, eles vão se tornar guerreiros, militares e vão viver para isso, tá bom, queridos? Só voltam mesmo lá por 60 anos de idade, aí que eles vão ver a esposa, enfim. É o máximo que eles se veem 2, 3 vezes na vida. Enfim, então qual é o objetivo da educação espartana? Formação militar e desenvolver na pessoa habilidades táticas para a guerra, o laconismo, xenofobia, com o objetivo de manter as tradições e os valores espartanos intactos, tá bom? Por isso que o cara não é estimulado a falar muito, a pensar muito. A ideia aí é fazê-lo o quê? Um homem que sabe obedecer, tá bom? A obediência é o foco também da educação espartana, porque uma pessoa que obedece, ela não vai querer mudar a organização social que interessava aos espartanos que comandam a vida política e econômica de Esparta, tá bom? Então, eu vou formar pessoas que vão manter os valores espartanos intactos, as tradições. Então, essa criança, quando está se educando, ela, além de aprender a formação militar, ela também vai aprender os valores, as tradições espartanas, no qual ele vai jurar defender até morrer. Tá bom, queridos? Então é esse o modelo educacional, por isso que eles são diferentes, tá bom? Bom, lembrando a vocês que depois das guerras médicas, eu vou fazer um vídeo sobre isso, vai ocorrer aí a famosa Guerra do Peloponeso. O que foi a Guerra do Peloponeso? Anota aí, foi uma guerra entre Esparta e Atenas. Os dois vão para o combate, Esparta vence, tá bom? Então, olha aí, ó, o conflito entre Esparta e Atenas, um dos mais conhecidos da história ocidental, tá vendo, queridos? Bacana, né? Olha aí, ó, as cidades descontentes com a hegemonia ateniense. Lembra que eu falei para vocês que os atenienses desenvolvem o imperialismo, eles começam a querer liderar o mundo grego. Então, algumas cidades de Esparta que estavam descontentes com isso, eles formam uma aliança militar chamada Liga do Peloponeso, que é liderada por Esparta, e daí vai existir a guerra, tá bom? E essa guerra aí, enfim, ela acaba sendo vencida por Esparta, tá bom, queridos? E aí a reflexão da aula de hoje, tá bom? Você vai indicar, você vai escrever, tá? As principais diferenças de Atenas e Esparta, onde? As características gerais, quais as principais características de Atenas? Você vai falar lá, só uma dica para você. Ela é cosmopolita, já
Esparta é fechada, então você vai trabalhando aí. Tá? Você vai falar da educação também, a letra B. Letra B, como é que é a educação de Atenas, como é a educação de Esparta, como é que vivem as mulheres em Esparta, em Atenas, se vão fazer aí. Você pode fazer, tanto responder A, B, C, como você pode fazer um texto corrido apresentando todos esses elementos que eu peço para vocês. E aqui, o que foi e por que ocorreu a Guerra do Peloponeso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, foi bem basicona, bem rápida. Enfim, um abraço, meus amigos.